Amado irmão, amada irmã, bom dia, grandiosamente. É um desejo de um bom dia, mais uma vez. Que Deus nos conceda um dia abençoado, cheio de vitórias. Essa é a nossa esperança, é o desejo de cada um de nós, de termos um dia repleto das bênçãos gloriosas do nosso Deus. Deus que até então está aí pronto para nos abençoar. Não é verdade? Nós é quem devemos estar prontos para estar na posição em que Ele espera de cada um de nós. E eu quero deixar nesse momento um versículo para iniciar essa devocional nesse dia. E no Salmo de número 56, versículo 3 e o 4, nós deparamos com uma palavra vinda do coração de Deus, em quem precisamos estar constantemente depositando a nossa fé, a nossa esperança e, acima de tudo, a maior e melhor, a certeza de que esse Deus, Ele é fiel. Amém? Diz assim, Salmo de número 56, versículo 3 e 4. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio, e não temerei o que poderá fazer-me o simples mortal? É uma pergunta. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio, eu não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Então, é uma pergunta. Que me poderá fazer o simples mortal? O que poderá? Nós sabemos que no mundo em que estamos sujeitos a depararmos com aqueles que podem até intentar o mal contra nossas vidas. Mas por estarmos diante de um Deus que nos conhece, um Deus que tem um cuidado com cada um daqueles, principalmente com aqueles que o buscam, com aqueles que entendem que não podem buscar a esse Deus somente pela metade. Nós temos que buscar a Ele por completo. Buscar ao Senhor, assim como disse Jeremias, usando o Senhor a boca desse profeta, ele chega a mencionar: buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então precisamos estar buscando a Deus de todo o nosso coração. Mas como fazer isto, meu amado? Como fazer para buscar a Deus de todo o nosso coração? Aí há uma realidade. Nós somos livres. Nós temos a liberdade de invocarmos, de demonstrarmos, entregarmos
a Ele o nosso caminho na certeza de que Ele nos conduzirá, Ele nos livrará do laço do passarinheiro. Esse Deus, que é um Deus tremendo, é um Deus que está pronto para nos atender. Hoje eu quero meditar, trazer uma breve meditação em Gálatas, no capítulo de número 5. É Novo Testamento, Belisário, não é velho. Novo Testamento. Oh, meu Deus. Minha mão mexer com madeira. Quero passar as folhas não passam. E fico querendo, fala, passa folha. Coríntios, Filipenses, não, antes aqui, meu querido. Coríntios, 2 Coríntios. Poderia ter até aberto, mas senti o desejo de abrir agora Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1. Nós vamos deparar com uma palavra dita pelo servo do nosso Deus, pelo grande apóstolo, o apóstolo Paulo, mostrando para nós uma palavra enriquecedora, que trata-se do título Exortação a conservar a liberdade cristã. Olha só, exortação a conservar a liberdade cristã. O apóstolo Paulo, ele sendo esse homem, aquele que até então era o perseguidor, ele passa a nos orientar como devemos fazer, guardar dentro de nossos corações, como proceder diante de situações que no decorrer do dia elas são adversas, elas vêm, elas surgem. E quantos não sabem a quem recorrer no momento em que elas surgem? Por isso, esse apóstolo deixa para nós essa orientação no Evangelho de Gálatas, na carta escrita aos Gálatas. Ele mostra para nós dizendo o seguinte: exortação a conservar a liberdade cristã. E no versículo que é a devocional do dia de hoje, onde nós podemos pensar e vamos refletirmos juntos, vamos aprender juntos, é o que o Senhor espera, pois neste momento no qual estou a transmitir esta palavra com um coração alegre, pela oportunidade em que o Senhor está me concedendo mais um dia de vida, assim como também a você que pode se deparar com esta devocional. E você, ao se deparar com esta devocional, de repente você até então não tinha parado para pensar no que diz o texto dessa palavra na carta de Gálatas, deixada pelo apóstolo Paulo, com o título Exortação a conservar
a liberdade cristã. Você pode parar para pensar e até mesmo olhando para esse Deus, o que é conservar a liberdade cristã? O que é liberdade cristã? Muitas perguntas podem até surgir. Muitas perguntas podem até surgir diante dessas situações. Porém, nós entendendo que a liberdade cristã, ela é algo de grande preciosidade, não podemos abrir mão. Devemos estar guardando. Assim como Davi expressou e constantemente nas oportunidades que o Senhor nos der, precisamos estar falando. De repentemente você já tem ouvido até muitas e muitas vezes. Mas há muitos que ainda talvez não tenham ouvido, talvez não. Essa é a maior certeza. Talvez muitos não tenham ouvido, a certeza é de que muitos ainda não ouviram. Que Davi deixou escrito para que até então nós viéssemos a tomarmos posse dessa palavra e dizer como ele. Davi, ele disse que escondi. Se ele escondeu a palavra, escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Este exemplo, deixado por ele, eu preciso, então, esconder essa palavra em meu coração, para não viver em uma vida pecaminosa, pecando diante do Senhor, e até mesmo ciente dos pecados, você ainda continua a fazer, mas com a palavra escondida, observando a lei, como está no título, o apóstolo Paulo nos exortando da seguinte forma: exortação a conservar a liberdade cristã. Se ele está nos exortando, é porque nos dá a garantia de que o conservar é preciso. Conservar a liberdade cristã é algo que muitos não têm esse entendimento, por não saber, por não terem sido orientados mediante a essa palavra tão gloriosa. Palavra que transforma. Como gosto até mesmo de dizer que a Bíblia não é um livro que conta história, e sim é um livro que muda a história, pois há muitos que tiveram a sua história mudada. Eu sou testemunha viva de que tive, ô meu amado pastor Bruno, Deus abençoe, meu querido, muito obrigado pela companhia, pelo apoio em estar me acompanhando aí, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe a cada dia aí a nossa vida, e que venhamos a estar constantemente com o nosso coração voltado para esse Deus, com o propósito, com a finalidade de passar para aqueles que ainda não têm o conhecimento dessa palavra, onde sabemos que são muitos. Embora serem muitos, muitos serão chamados, porém poucos são os escolhidos.
muitos são, muitos serão chamados, estão sendo chamados, pois o Senhor a cada dia, o Senhor tem usado servos e servas para transmitir uma palavra para que até então a pessoa venha se deparar com o outro lado da moeda. Eu cheguei a mencionar certa vez, em uma das devocionais, é como uma escada. Eu coloquei nessa devocional, nessa escada, onde você não sabe o que tem do outro lado da escada, lá no alto, do topo, nessa escada, chegando ali, tem o outro lado. Você chegando no patamar, você vai avistar um outro lado. Mas para você avistar o outro lado, há uma necessidade de você dar o primeiro passo para que você venha, caso você venha ter o desejo de saber ou sentir tocado para saber o que tem do outro lado, onde você se depara com uma escada não sabendo, ali você não está vendo nada, mas o que tem ali atrás daquela escada? Então, para mim saber o que tem do outro lado daquela escada, há uma necessidade de eu subir o primeiro degrau, de eu dar o primeiro passo. Conversando com uma pessoa que me procurou e até disse que nesse domingo estaria comigo ali, mas a gente sabe que quando a pessoa toma, a pessoa vem e chora. E eu explicando para ele, tinha um carro parado atrás, outro carro na frente, e ele falando: eu estou fazendo feio aqui diante de você, eu estou fazendo feio. Eu falei: você não está fazendo nada feio não, meu amigo. Olha só, aqui, eu vou colocar aqui, eu cheguei atrás, fui lá para a traseira do carro, um na frente e o outro carro mais um pouquinho distante. Eu tive o prazer de chegar e explicando para ele que aqui está eu, aqui está você. Você estando aqui, nesse local, e lá na frente, e fiz questão de ir lá do outro lado, e aqui está Deus. Aí você resolve até então dar o primeiro passo em direção àquele que está ali, que está ali. Aí você chega daqui e até então dá o primeiro passo e fala: Senhor, eu quero conhecer a Ti. Ele, por sua vez, voltei lá no carro e falei, ele fala: oi, parece que eu ouvi alguém falar, alguém chamar. E aquela pessoa, e você vai dar o segundo passo, e aí, então assim, você vai ter a consciência, a certeza em que nós temos, é de que chegando a Deus, Ele por sua vez estará chegando cada vez mais para perto, pois nós estamos aproximando de Deus. E dei até o terceiro passo e conversei, levei ele em casa, orei com ele. Ele chorou muito, sabia que era pela emoção, talvez da bebida, mas estava vendo diante dele, ele conhecendo a vida que eu tive, uma vida que até então nem eu mesmo acreditava em mim mesmo. Se nem eu mesmo acreditava em mim mesmo, quanto mais aqueles que estavam ao meu redor. Mas independente daqueles que estavam em meu redor, em meio a eles, muitos daqueles que me conheciam diziam: você é um servo de Deus,
Deus é contigo. Ô, minha irmã Rose, eu quero dizer, a irmã foi uma serva do Senhor que me viu desta forma. Irmã Sônia, a diaconisa Sônia, e tantas outras pessoas que viam, não, o Senhor é contigo, e até me cumprimentavam, a paz do Senhor. Eu falei, como que eu posso dar a paz se eu não estou com a paz dentro de mim? Pelo contrário, estou satisfazendo o desejo da minha carne, onde não tenho a paz, pelo contrário, quero, desejo, mas não estou buscando para ter essa paz. Então essa escada, você dando o primeiro passo, você vai passar, você passa a descobrir de que Deus, Ele é dessa forma. Ele está do alto contemplando, Ele está do alto contemplando, e os olhos do Senhor está contemplando não somente os bons, da mesma forma os maus. Mas há muitos maus que, ao serem contemplados por Deus e ao se sentirem tocados mediante as orações em que elevamos ao Senhor, para que toque nesses corações, eles são tocados, e de pessoas más, eles se tornam pessoas usadas nas mãos de Deus. Aí chegam aqueles que dizem até assim, depois de fazer tanta coisa errada de fazer, agora foi para a igreja, procurou, né? É assim que as pessoas falam. Eu canso de ouvir isso, já ouço. Mas esse que o Senhor quer mudar. Jesus é o médico. O médico, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Os médicos veio para os doentes, ele não veio para os sãos. E Jesus veio buscar o que havia perdido. Jesus veio buscar os que haviam perdido, que estavam perdidos. Essa foi a missão, essa é a missão do nosso Senhor Jesus, pois Ele ainda continua. Ele continua estando conosco todos os dias, até a consumação do século, que é uma promessa divina, uma promessa vinda do coração de Deus. É algo que precisamos então seguir a orientação desse servo do apóstolo Paulo, que mostra no seu versículo 1, que é a devocional desse dia, no versículo 1 da palavra, que se encontra em Gálatas, no capítulo 1, mostrando estais exortação a conservar a liberdade cristã. Então, para mim conservar, há necessidade de eu conhecer, de eu saber aquilo que vou conservar. Como eu vou conservar algo se eu não sei, se eu não tenho conhecimento daquilo que eu estou conservando? E para isso há uma necessidade de eu saber o que eu preciso conservar. Mas o Senhor disse, o Senhor deixa claro, é só nós virmos a entregar a Ele o nosso caminho, confiar nele e termos a maior, a mais absoluta certeza, a maior e absoluta certeza de que no mais Ele irá fazer, e faz mesmo, porque o que Ele fez na minha vida, depois de 8 anos de perdição,
de tempos perdidos. Ele me restaurou. Ele tem me dado forças. E eu não quero perder um dia sequer da minha vida sem me dobrar diante dele, dizendo obrigado. Deus é bom. Deus é bom. E ponto final. Então o apóstolo Paulo, ele chega a dizer, olha só, nós olhando nesse versículo primeiro, ele diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade, aí nós vamos entender a profundidade, a necessidade de estarmos guardando, conservando aquilo que o apóstolo Paulo está exortando a quem? A quem conhece a palavra do Senhor, que mesmo conhecendo a palavra do Senhor, não tem dado a ele o devida honra, a glória que lhe é devida. Apenas ouvem a palavra, mas não estão se esforçando para colocar em prática. E aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica, ele é considerado aquele homem prudente. Nós temos essa orientação na palavra do Senhor e está escrito, e devemos responder assim como Jesus nos ensinou. Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, foi levado ao deserto para ser tentado, mas ele, sendo conhecedor, sendo Deus, e ao surgirem as perguntas, ele pôde dizer, está escrito. E da mesma forma eu digo, está escrito, que aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica, é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E você pode dizer, está escrito, está escrito, está escrito. Porém, aquele que ouve a palavra do Senhor e não pratica também é semelhante. É semelhante a quê? É semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre areia. E pela sua casa, por ter edificado a sua casa sobre areia,